Que bom podermos juntos louvar o nosso Deus e podemos começar também, através do prelúdio, ser lembrados que necessitamos de uma forma determinante da renovação, da presença e da intervenção de Deus na nossa vida. E estarmos aqui juntos com essa perspectiva e com esse desejo, de facto, faz toda a diferença, podermos vir à presença dele na expectativa que seremos, com certeza, renovados, transformados pela sua intervenção. E o louvor, a nossa manifestação de adoração a Ele, é também um momento de transformação, porque Ele nos transforma também enquanto nos aproximamos dEle. E por tudo isso, certamente este será um tempo abençoado. E já o é pelo facto de podermos estar juntos. No meio de todas estas limitações e dificuldades, já é muito bom podermos fazê-lo e somos gratos ao Senhor por isso. Queremos saudar a todos nesta manhã com a maravilhosa graça do Pai, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Saudar de uma forma particular os irmãos que ao longo desta semana celebraram o seu aniversário e foram alguns que não vemos há algum tempo e que naturalmente sentimos a sua falta. O Luís Pedro, que costuma ver com o pastor César, também celebrou o seu aniversário logo na segunda-feira, não está na nossa lista, mas olha, ele está acabado de entrar. O Luís Pedro celebrou o seu aniversário na segunda-feira, e somos gratos por isso. O irmão Leutério, a irmã Gracinda, a irmã Júlia Gomes, logo na terça-feira também, e ontem mesmo a irmã Trindade também celebrou o seu aniversário. Somos gratos pelo privilégio de podermos caminhar juntos e de podermos celebrar vida juntos. O pastor César e a Dina chegam com os cestos e, portanto, eles não vão às compras, mas vão fazer aquilo que no domingo passado o pastor César partilhou, que traz biscoitos feitos no Desafio Jovem, com todas as regras que são necessárias, e a forma muito prática de nós apoiarmos o Ministério do Desafio Jovem vai ser no fim, então, podermos levar biscoitos para casa e fazer uma oferta de amor para o Desafio Jovem. Então, depois, no fim, ali atrás estarão os irmãos que desejarem, por favor, aproximem-se e poderão fazê-lo, e somos gratos também por poder, desta forma, participar no reino. Sempre sujeitos às circunstâncias que temos, e não nos cansaremos de recordar as necessárias recomendações para o lidar com esta pandemia, com estas limitações que certamente ainda vão permanecer durante algum tempo. Temos que nos habituar a viver um pouco com estas circunstâncias, até que de facto o Senhor resolva restaurar, assim esperamos nós, aquilo que nós identificamos como normalidade. Até lá vamos então continuar a ter as nossas precauções de distância, também no que diz respeito ao toque nas superfícies, evitando ao máximo isso, também tentar sempre manter os nossos distanciamentos de segurança, com o único objetivo de podermos também, desta forma, ser parte da solução e não parte do problema. Por muito que nos custe, precisamos de manter, de facto, estes cuidados para que tudo possa ir bem. Os irmãos encontram no último banco lá atrás, se entretanto não tiraram o boletim deste mês, podem tirá-lo, e também se entretanto não foram abordados ou não abordaram a irmã Rosa, chegou entretanto a revista da Escola Dominical. Eu queria naturalmente desafiar os irmãos a darem uso à revista de Escola Dominical, apesar de nós não estarmos a ter as nossas lições de Escola Dominical. Através da revista os irmãos podem sempre ter uma oportunidade de estudo em casa. Estamos este trimestre a estudar Isaías e, entretanto, falava com a irmã Rosa, até porque tínhamos na direção pensado que gostaríamos de fazer alguma coisa para lidar com estas limitações. Então vamos procurar nas próximas semanas encontrar alguma forma, dentro das limitações que temos e que não vai passar por presencial, encontrar alguma solução que ajude os irmãos também no que diz respeito ao estudo da Escola Dominical, pelo menos para os adultos, jovens e adultos, através da revista. Então, por favor, não deixem de levar a revista e de usá-la para ensino, para edificação das nossas vidas. E vamos continuar a cuidar-nos em oração dos que estão mais fragilizados na sua saúde. O irmão Telmo já está connosco e os irmãos que receberam a informação sabem que ele sofreu um acidente. Garanto-vos que não foi a irmã Olinda que provocou nenhum dano
no corpo do irmão Telmo. Foi mesmo um acidente de trabalho, que obviamente, pela graça de Deus, não foi mais grave, e ele já pode estar connosco, e somos gratos também pelo Senhor ter cuidado nesta situação, realmente que poderia ter sido muito mais grave. Vamos continuar a cuidar para que terça-feira tenha uma consulta importante para perceber o que vai acontecer, vamos orar por isso. E também terça-feira, irmão Orlando e irmã Helena vai ter a sua consulta para perceber como vai ser a possibilidade da cirurgia. Vamos orar também pela irmã Helena para que o Senhor também conduza esta situação. Vamos continuar a cuidar-nos. A lista, os irmãos vão conhecendo. Os irmãos já sabem que o nosso boletim é interativo. Os irmãos vão escrevendo os nomes daqueles que vão sendo acrescentados à lista daqueles por quem temos que orar, no que diz respeito também aos que estão doentes, também no que diz respeito aos nossos queridos que ainda não aceitaram Cristo e por quem oramos, para que esse milagre possa acontecer. E, portanto, vamos cuidando uns dos outros em oração. Nestes dias, a escola está a começar, lembrávamos isso a semana passada. Alguns vão ter que se ausentar também do nosso meio por causa do início das aulas. Vamos nos cuidar também, principalmente dos nossos jovens e também dos nossos professores e de todos aqueles que estão envolvidos nas escolas, neste importante momento também do arranque do ano letivo. E não vamos esquecer a disciplina Religião e Moral Evangélica. O grupo é grande, a Paula já recebeu a lista, o grupo 17, creio eu, e agora aguardamos que as escolas também nos providenciem soluções para que as aulas possam acontecer dentro das limitações que obviamente temos. Então, são muitas as razões pelas quais queremos e necessitamos de orar e queremos fazê-lo. Queremos fazê-lo na intimidade e na proximidade com o Pai. Nós vamos ficar de pé, vamos continuar o nosso culto em oração. Eu ia pedir à irmã Edith, por favor, que nos conduzisse em oração nesta hora. Vamos à presença do Senhor neste momento. Mesmo assim, tu tens permitido que possamos juntar-nos, que possamos louvar, que possamos ler a tua palavra, que possamos orar uns pelos outros e que possamos cuidar uns dos outros em oração, quer aqueles que aqui estão, quer aqueles que não podem estar conosco. Te agradecemos também pelas tecnologias que permitem partilhar este momento com outras pessoas ao longo da semana. Pelos e-mails, pelas notificações, pelo boletim, pelas notícias de quem está doente e de quem está melhor, e pela possibilidade, Senhor, de interceder junto de Ti por todas estas pessoas e todas estas situações. Amém. Temos a agradecer por todas as provas do Teu cuidado e do Teu amor, todas as Tuas bênçãos, todas as Tuas dádivas, muitas vezes além daquilo que nós esperamos e sempre além daquilo que nós merecemos. Te agradecemos por isso. Te pedimos que venhas estar aqui no nosso meio, como a Tua palavra promete. Pedimos que venhas estar em cada coração, em cada mente, e que possamos verdadeiramente adorar-te e louvar-te como Tu és digno. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa também fazer florescer a Tua palavra no nosso coração. Amém. Não só aquela que vamos ouvir aqui, mas aquela que estudamos ao longo da semana, aquela que ouvimos, aquela que lemos, a revista da escola dominical e todas as outras coisas que tu colocas ao nosso dispor. Ajuda-nos a valorizar e aproveitar todas essas coisas. Sabemos que há muitas pessoas que não têm. Sabemos que há muitas pessoas que estão privadas desta liberdade. Pai, quero ainda colocar dentro de Ti, de forma muito especial, o início das aulas de manhã, que Tu possas cuidar de professores, que Tu possas cuidar de alunos, que Tu possas dar sabedoria e discernimento e que boas decisões possam ser tomadas. Te pedimos pela possibilidade de continuar a ter aulas de religião e moral evangélica. E neste momento quero pedir-te também pelo secretário de Estado, João Costa, que tem feito tanta oposição a filhos teus não permitirem que as suas crianças participem da disciplina de cidadania e da instrução ideológica quanto à ideologia de género, que tu possas tocar a vida deles. Tu sabes como e quando tu podes fazer aquele homem perceber
o erro em que está, o caminho em que está, e que tu possas mudar a sua vida, que tu possas ficar bem perto dele, da sua família, do seu coração. E que tu possas promover este homem e o poder que ele está a ter neste momento. Se for da tua vontade, Senhor, que ele possa verdadeiramente ser afastado. Mas se ele continuar, tu podes também mudar a sua mente, podes mudar o seu coração, podes mudar as suas ações e podes mudar as consequências também. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos continuar porque temos muitas razões para louvar o nosso Deus, para o magnificar, e vamos junto com o grupo Louvor dirigir a nossa adoração ao Pai. Bom dia, meus irmãos. Ouvi bem aqui o irmão Carlos e o irmão Nildo, mas não ouvi mais ninguém. Bom dia. Bom dia. É tão bom podermos estar mais uma vez reunidos aqui para louvar o nosso Deus. E eu queria convidar os irmãos a fazermos juntos esta leitura do Salmo 138 que vai estar projetada. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. E aqui a passagem diz que o nosso Deus magnificou acima de tudo o seu nome. E nesta manhã o meu convite é que possamos magnificar o nosso Deus, cantar hosana ao Rei, ao nosso Deus que é nosso Rei. Vamos então com este coro, magnifiquemos ao Senhor, vamos adorar e louvar o nosso Deus juntos nesta manhã. Glórias ao nosso
identificado com as nossas vidas, Pai, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com o nosso coração, Senhor. Nós queremos adorar-te, Pai, e agradecer-te por esta possibilidade de estarmos como um corpo que é a Igreja. Podemos adorar-te juntos e louvar-te numa só voz, Pai. Nós te agradecemos tanto pelo teu cuidado, a tua proteção, Senhor, que tu nos tens dado, Senhor, o sustento. Ó Pai, nós te queremos entregar nas tuas mãos, Pai, os nossos recursos, Pai. Nós queremos entregar-te também as ofertas e dízimos e recursos que tu nos tens dado e que nós te queremos oferecer, Pai. Porque tu tanto nos dás, Pai, e nós queremos adorar-te também desta forma, em fidelidade, Pai, respondendo à tua fidelidade para connosco também, Senhor. Te pedimos a tua bênção para este culto, para este momento de adoração, Pai, de ouvirmos também aquilo que tu tens para nós nesta manhã. É isto que nós oramos em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos continuar a adorar o nosso Deus também através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. É um ato de adoração, não é algo que somos obrigados a fazer, nós desejamos fazê-lo. E enquanto o fazemos, vamos cantar o coro que vamos aprender neste mês, que fala sobre as promessas do nosso Deus e sobre a não necessidade de ter medo, de ter receio, porque podemos confiar no nosso Deus que não falha e nunca faltou com as suas promessas. E então, enquanto fazemos a nossa entrega de ofertas e adoramos o nosso Deus desta forma, vamos também louvá-lo cantando e só lembrar uma questão prática. Os irmãos na galeria têm o cesto para fazerem a entrega, para não necessitarem de vir cá abaixo. Aqui em baixo vamos tentar fazer primeiro a ala do lado direito, depois a ala do lado esquerdo, vindo pelo centro e voltando para o lugar pela lateral, também tentando ter em atenção as medidas de proteção que nos foram dadas. Então vamos adorar o nosso Deus com este coro e através das nossas ofertas. Thank
este coro não podia fazer mais sentido para mim, não só na minha vida pessoal, mas creio que nestes tempos que estamos a viver, em que tanta incerteza nos rodeia, tanto medo do que poderá acontecer, do que poderá não acontecer. E creio que este coro realmente nos lembra que este Deus que nos faz promessas nunca nos falha, não temos que ter receio. E nós vamos cantá-lo novamente, mas antes eu queria ler alguns versículos do Salmo 27. Joel, podes pôr, por favor, que vão estar projetados. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Nós vamos cantar novamente este coro, tendo isto em mente, que nós podemos clamar o nosso Deus e Ele responde, Ele não nos desampara, não precisamos desesperar nem temer. Então, nós vamos cantá-lo, os irmãos já puderam ouvi-lo uma primeira vez, e queria convidá-los a ficarem de pé, os que desejarem, claro, para cantarmos novamente este coro. Para mim
podem sentar. E lembrando que este Deus Salvador não nos desampara, este hino veio-me logo à memória. Ele não me desampara. Como é que eu respondo? Como é que eu respondo em fidelidade, em adoração e em gratidão? E queria partilhar com os irmãos também que em situações em que realmente nós temos receio, porque não deixamos de ser humanos que têm medo, lembrar que este Deus de promessas não nos falha, é o nosso Deus Salvador e que queremos dar-lhe glória e agradecer tudo o que Ele tem feito e faz por nós. Então, vamos cantar este hino como uma oração de gratidão ao nosso Deus. Jesus, o que fez por mim.
nós pudéssemos partilhar em oração, pequenas orações, irmãos que desejarem, podermos agradecer ao nosso Deus realmente aquilo que Ele tem feito por nós. Quem desejar, depois vou pedir ao pastor para terminar este tempo de oração. Graças te damos, ó Deus, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque tens cuidado de nós. Estás connosco em cada momento. Amém. Obrigado, Senhor, porque a cada dia, Pai Santo, Tu nos tens abençoado com bênção sobre bênção. Sei que nós nada mereçamos, Senhor. E obrigado pela grandiosa bênção que foi o Teu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado por essa dádiva, imerecida da nossa parte, porque somos pecadores, mas pelo Teu imenso amor nós somos salvos. E de coração, Pai Santo, sentimos que nada merecemos, mas pela Tua graça tudo podemos. Amém. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, estamos aqui na tua casa, passando para adorarmos, para glorificar o teu santo nome. O Senhor é sempre a nossa gratidão, o nosso amor a ti, ó Pai Santo. E agradecemos também pela salvação que o Senhor nos deu, e agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai, como poderemos de facto agradecer o Teu imenso amor, a Tua imensa graça, a Tua fidelidade que experimentamos diariamente, a Tua misericórdia que aqui já foi lembrada, a Tua graça. Pai, de facto olhamos à nossa volta e é impossível não reconhecer a Tua intervenção, a Tua presença, é impossível não registar e não entender cada uma das Tuas intervenções, mas, Pai, ficamos tão limitados na nossa capacidade de Te agradecer. Somos, de facto, muito limitados para o podermos fazer. Ainda assim, Pai, estamos aqui como Tua Igreja, como Teu povo, como Teus filhos, para nos dirigirmos a Ti, ó Pai, para Te entregar a Ti o louvor, a gratidão que Te é devido. Mais do que a gratidão, nós queremos, de facto, engrandecer o Teu nome sobre todo o nome. Nós queremos Te amar. E, ó Pai, é o que queremos muito fazer, é amar-Te acima de todas as coisas na nossa vida. E, Pai, para o fazer, necessitamos de Ti, somos dependentes da Tua também intervenção na nossa vida e, por isso, clamamos para que Tu, de facto, faças presente. E agora que nos aproximamos também da Tua Palavra, que ela possa realmente nos dirigir e nos possa edificar e que nos possas tornar um pouco mais semelhantes à Tua grandeza e à Tua majestade, para que, de facto, também por essa via nós possamos honrar e glorificar o Teu nome. Porque tudo aquilo que somos, vivemos, pensamos, dizemos, tudo desejamos que, de facto, seja para a honra e louvor do Teu santo nome. E Te pedimos, Pai, que deste encontro que estamos a ter nesta manhã, Tu possas receber dos nossos corações o mais puro, a mais pura gratidão, ó Pai, o mais puro louvor que queremos fazer chegar até a Ti. Te pedimos que o possas receber e que, ó Pai, também nesta experiência de proximidade e de intimidade contigo, nós possamos ser edificados e mais próximos de Ti. Muito obrigado pelo Teu amor, que não tem limites. Muito obrigado pela Tua graça que nos transformou na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém, Pai. Amém.
Amados, estávamos a cantar como agradecer, como poder revelar, manifestar, transmitir, comunicar ao nosso Deus a nossa gratidão. E de repente fez-se mais claro no meu coração de que aquilo que eu espero que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra possa ser também uma resposta a esta nossa pergunta, porque certamente enquanto vamos sendo transformados pela sua palavra, certamente seremos melhores instrumentos de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu ia pedir que os irmãos, por favor, abrissem as vossas Bíblias na carta de Tiago, na Epístola de Tiago, bem no fim da nossa Bíblia, uma pequena carta que o Senhor deixou por nós. E vamos ler os primeiros 4 versículos deste texto preciosíssimo da Palavra de Deus para nós. Tiago, capítulo 1, e os primeiros 4 versículos. Esperando que todos já possam ter encontrado, vamos então acompanhar a leitura deste texto, e que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Eu vou pedir que os irmãos, por favor, mantenham as vossas Bíblias abertas e vamos começar uma viagem. Vamos começar uma viagem que eu queria convidar muito os irmãos a fazer comigo. Uma viagem que eu espero que seja abençoadora para a minha vida, para a vida de cada um de nós individualmente, para a vida aqui da Igreja no Troviscal. E confesso-vos que vos convido para esta viagem, nesta carta, com um misto de sentimentos. Por um lado, desejo muito esta experiência. Por um lado, já há muito tempo que desejava fazer esta caminhada através desta carta que temos trazida pelo Pai através de Tiago. Mas, ao mesmo tempo que desejava, reconheço que tenho sido muito resistente a começar esta viagem. E os motivos são porque eu sei antecipadamente que vamos ser profundamente perturbados, vamos ser incomodados. Este é um texto exigente da parte de Deus para as nossas vidas e por isso é com um sentimento de profundo temor e tremor perante o Senhor que eu queria convidar os irmãos durante não sei quanto tempo a fazermos esta viagem, esta jornada através desta carta. Esta, amados, é uma carta que foi muito contestada. Aliás, houve resistência para a sua inclusão no cânon bíblico. Mas, tendo já o Senhor confirmado a sua inspiração, o que para nós hoje, obviamente, é incontestável, a verdade é que ainda hoje muitos lhe tentam resistir, aliás, como eu também já o declarei que resisti, por vezes resisto. Mas alguns têm o feito de uma forma mais dura e mais grave. Por exemplo, Martinho Lutero escreveu a respeito desta carta que considerava este conteúdo de palha. Não se choquem, mas ele escreveu isto. Isto para nós hoje é um absurdo. É um absurdo porque eu não consigo imaginar o prejuízo que seria para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã, o não ter acesso a tão importante revelação que Deus trouxe através de Tiago. E esta é também considerada por muitos, provavelmente, uma das cartas e uma das epístolas, um dos textos bíblicos mais atuais para a Igreja hoje do século XXI. E eu, olhando para as circunstâncias em que estamos a viver, particularmente nesta época, olhando para vós, olhando para as máscaras que todos nós temos que usar,
para os abraços que não podemos dar, para os bancos fechados que temos que ter. Diria que, sem dúvida nenhuma, esta é uma carta que nós precisamos de conhecer melhor e através da qual nós precisamos ser transformados. Eu queria convidar os irmãos, primeiro podemos conhecer um pouco do interlocutor que Deus usou para registar esta carta. Apesar de Deus ser o autor do texto bíblico, não há dúvida nenhuma que Deus sempre usou os seus interlocutores com as suas experiências, com as suas características. E Tiago, sem dúvida nenhuma, é também um desses exemplos. É unânime, amados, a opinião de que Tiago, este Tiago que registra esta carta, é Tiago, irmão de Jesus, e não os outros dois Tiagos que vemos registados no grupo dos discípulos. Não é Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, e também não é Tiago, filho de Alfeu. Este é o Tiago que foi identificado como irmão de Jesus, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, e também em Mateus 13, 55. Este é o Tiago que, sendo irmão de Jesus, não creu em Jesus Cristo, o Messias, durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo João registra lá no capítulo 7 e no versículo 2 e seguintes. Este é o Tiago que tem um encontro com Jesus após a sua ressurreição. Paulo registrou esse momento. Este é o Tiago que depois se torna um importante líder da igreja lá em Jerusalém. É um Tiago que está registada a sua presença no dia de Pentecostes. Este é um Tiago a quem Paulo visitou mais do que uma vez lá em Jerusalém. Ele próprio, Paulo, reconhecendo e registando que Tiago é um importante alicerce da igreja lá em Jerusalém. Ele faz isso em diversos textos da carta que envia aos Gálatas. Este é um Tiago presente e determinante no concílio de Jerusalém. O texto de Atos 15 registra isso de uma forma muito evidente. Este é um Tiago que foi procurado e considerado por Pedro. Este Tiago é o Tiago que, segundo os registros históricos, particularmente por um historiador do primeiro século, Josefo, morreu apedrejado no ano de 62 depois de Cristo e morreu apedrejado por causa da sua fé. Esta carta terá sido registada por Tiago entre o ano 45 e 47 desta era. E conforme nós lemos no versículo 1, esta carta é dirigida às 12 tribos que se encontram dispersas. É isso que Tiago diz logo no versículo 1. Ou seja, Tiago dirige esta carta aos judeus cristãos que saíram de Jerusalém, na sua maioria saíram porque estavam a ser perseguidos e que se encontravam em grandes dificuldades e dispersos por muitas cidades e lugares. Um grupo de cristãos judeus que estavam a viver momentos muito difíceis e de grandes sofrimentos. Esta expressão que Tiago usa aqui, das 12 tribos que aqui Tiago registra, é de facto a expressão que muitos autores da época usavam para se referir ao Israel de Deus. Israel de Deus, que hoje, neste momento e nesta época, é representado por nós, a Igreja de Jesus. Também ela dispersa pelo mundo e também ela, com certeza e certamente, a passar por dificuldades e por sofrimentos e por batalhas enormes. Meus queridos, eu queria pedir que, ao fazermos esta viagem na carta de Tiago, nós possamos ter sempre em mente que Tiago escreve esta carta, ou melhor, Deus usa Tiago para registar esta carta, para ser enviada a um grupo muito específico e numa condição única, o Israel de Deus, que se encontrava nas circunstâncias que já mencionámos. Esta carta não é de todo um manual de autoajuda ou um manual de uma boa conduta. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma intervenção muito objetiva, eu diria, uma intervenção cirúrgica do Pai no seio do seu povo. E por isso, esta é uma intervenção cirúrgica e objetiva do Pai para com cada um de nós, hoje, como sua igreja. Nesta carta, Tiago apresenta as diversas fases da vida cristã.
Ele apresenta o nascimento, o início de uma nova vida em Cristo. Ele fala sobre o crescimento que essa vida necessita de ter. E ele termina também mencionando e falando de uma forma muito clara sobre uma experiência de maturidade nesta vida cristã. E de uma forma muito prática, revela princípios de sabedoria que precisam de estar presentes na nossa vida, na vida de cada filho de Deus, na vida de cada discípulo de Cristo. É por esse motivo que esta carta é considerada este é o livro de sabedoria do Novo Testamento, e do ponto de vista da separação dos livros da Bíblia, esta carta está junto aos livros de sabedoria que também temos no Antigo Testamento. Tiago fala numa comunicação e num conteúdo muito semelhante àquele que nós encontramos presentes no próprio Senhor Jesus Cristo e particularmente no Sermão do Monte. Há um paralelismo muito grande entre aquilo que Tiago fala, escreve, a intervenção que Deus faz e que também Jesus fez lá no Sermão do Monte. Logo para iniciar, amados, e é bom sempre começar pelo início, não é? Para iniciar, o versículo 1 começa com a apresentação de Tiago. Esta é uma carta e Tiago, como sempre é normal fazer, apresenta-se. E esta apresentação é cheia de significado, em semelhança àquilo que Paulo fazia e que também muitas vezes está registado nas suas cartas, Tiago apresenta-se aqui como servo. A palavra no grego doulos é a palavra que também Paulo usa e é a palavra que Tiago usa para se apresentar como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E como bem sabemos, e creio que todos nós temos essa ideia, esse conhecimento, esta expressão significa literalmente que ele se considerava escravo de Jesus, alguém que está acorrentado, alguém que pertence a... Portanto, Tiago está a começar esta carta a dizer que ele, na sua experiência pessoal, era alguém que estava acorrentado a Cristo, alguém que pertencia integralmente a Cristo. É interessante considerar que Tiago não usou o privilégio, o estatuto que poderia ter usado de se apresentar como irmão do Senhor Jesus Cristo. E como isso seria importante para aqueles irmãos lá que estavam dispersos e que receberam a sua carta. Mas Tiago fez questão de não fazer. Curiosamente, Judas, na sua carta, que também ele, meio irmão, usou este estatuto. Apresenta-se como irmão de Tiago. Tiago decide, nesta apresentação, registar aquilo que de facto o identificava. E o que o identificava e que ele decidiu registar é que ele era um servo, ele era um escravo de Jesus. E vale sempre a pena, amados, considerar de uma forma mais particular o significado desta declaração. Porque esta declaração de Tiago revela o coração dele. Revela em que estado está o seu coração. Revela a condição em que Tiago vive e se relaciona e serve a este Deus. Esta declaração revela a quem pertence a vida de Tiago. E Tiago está a assumir claramente que a vida não lhe pertence, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Com esta declaração, Tiago revela quem, de facto, dirige a sua vida, quem determina as suas prioridades, revela o tipo de relacionamento que ele tem com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque ele se identifica e se apresenta como servo. E como alguém escreveu a respeito desta declaração de Tiago, o que Tiago está aqui a dizer é que ele vive dando a Jesus aquilo que ele não tem. Ele dá a Jesus uma vida que não tem, ele dá a Jesus uma liberdade que não tem, ele dá a Jesus uma vontade e um desejo que não tem, ele dá a Jesus forças e recursos que não tem, ele dá a Jesus um coração que de facto não tem, e não tem porquê? Porque ele já o declarou, que ele é escravo de Jesus, e por isso tudo o que ele tem e é, pertence ao próprio Senhor Jesus Cristo. E eu creio, amados, que neste início da carta e nestas primeiras palavras de Tiago, ele põe-nos perante o primeiro grande desafio. Foi isso que ele fez lá às 12 tribos do povo disperso, o povo de Israel, o povo de Deus. E ele coloca este desafio a cada um de nós enquanto igreja de Jesus Cristo, enquanto filhos de Deus, enquanto seus discípulos.
é que se nos encontramos tal como as 12 tribos se encontravam dispersas em batalhas, em dificuldades, a primeira coisa que nós ouvimos de Tiago, no seu testemunho e na sua experiência, é que devemos enfrentar cada uma dessas batalhas, dessas dificuldades, dessas circunstâncias, devemos-o fazer na condição de servo, de escravo do Senhor Jesus Cristo. E isto é um desafio tremendo. E aos olhos de muitos, pouco encorajador, porque quereríamos provavelmente ter uma outra palavra dele. Mas ele começa por dizer, olha, vocês estão em dificuldades e eu tenho uma coisa para vos dizer. A minha experiência é que precisamos ser escravos de Jesus, no que mais sério e profundo isso significa. Elizabeth George escreveu a este respeito o seguinte: a palavra grega doulos, que significa, como eu já mencionei, escravo ou servo, refere-se a uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade a posição e a lealdade o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. Não há maior atributo para o crente que ser conhecido como servo de Jesus, obediente, humilde e leal. E é isto que Tiago começa por dizer, é isto que Tiago começa por nos dizer hoje, e este é um importante ponto de partida. Aliás, eu diria que é mesmo fundamental, ao começarmos esta viagem, termos em mente que Tiago está a usar o seu testemunho, a sua experiência, para avançarmos para esta jornada, e ele diz-nos para nós o fazermos nesta condição, que é a sua própria experiência, de sermos escravos. Até porque as surpresas vêm aí, estão já à porta. E Tiago, a cada palavra, a cada linha, vai-nos surpreendendo às 12 tribos dispersas e à sua igreja, à Igreja de Cristo hoje. Amados, a humanidade, ao longo dos séculos, tem feito um enorme investimento na busca da felicidade e do bem-estar. Somos frequentemente confrontados com estudos e avaliações para identificar o povo ou a nação mais feliz. Claro que este conceito de felicidade e de bem-estar também tem vindo a mudar e evoluído com o tempo e com as sociedades, e correndo o risco de já estar até um pouco desatualizado, e assumo esta minha desatualização porque as mudanças são realmente assustadoramente rápidas. Parece-me que uma imagem que os filmes de Hollywood nos deixam e que passam pode ainda ser considerada aquela que é a imagem da felicidade e do bem-estar perfeito. Os irmãos que já viram alguns filmes de Hollywood conseguem se lembrar que filmes de ação, filmes de romance, muitos deles acabam com um casal muito bonito, muito em boa condição física, deitados numa bonita praia, uma maravilhosa praia, debaixo de um coqueiro, a tomar uma margarita. Esta é a imagem de bem-estar. Tenham eles feito o que fizeram, chegam ao fim, tenham sido ladrões, tenham sido heróis, o filme acaba com uma cena destas, porque esta é uma imagem de bem-estar, de felicidade plena. E de todas as formas, amados, a verdade é que a humanidade tem procurado retirar da sua experiência de busca de felicidade e de bem-estar o esforço, o sofrimento, as dificuldades, as lutas, os sacrifícios e a dor. Porquê? Porque para o homem, para a humanidade, isso definitivamente não tem nada a ver nem com bem-estar, nem com felicidade plena. E é aqui que nós começamos a ser confrontados e surpreendidos com Tiago. Ou não, porque Tiago provavelmente aprendeu com Jesus e agora afirma mais uma vez que o caminho para a felicidade e para o bem-estar perfeito passa por sofrimentos, passa por dificuldades, passa por provações. Ou seja, ele está a dizer que tudo isso é parte integrante da vida cristã e por isso precisamos de as considerar,
precisamos de olhar com tranquilidade e paz para tudo isso. O que Tiago nos está a fazer é apresentar o alvo. E o alvo da vida com Cristo, segundo ele, e nós vemos isso no versículo 3, é sermos perfeitos, ou melhor, é sermos perseverantes, e no versículo 4, sermos perfeitos, íntegros e nada deficientes. Este é o alvo. O caminho para lá chegar, Tiago registra no versículo 2, que é passarmos por várias provações. O que, segundo ele, só pode provocar um sentimento, uma experiência de grande ou de toda a alegria. E a razão dessa alegria não é porque nós gostamos de sofrer, mas é porque estamos no caminho certo. Porque estamos no caminho para atingir o alvo. Amados, como se não bastasse o facto de estarmos a viver, tal como as 12 tribos estavam a viver, dificuldades, batalhas, sofrimentos de toda a ordem, o que Tiago tem para nos dizer é lembrar-nos que é normal para o cristão, faz parte da caminhada com Cristo neste mundo, sofrer e passar por provações. Algo que o próprio Senhor Jesus Cristo também já tinha referido. É por isso que nós percebemos que esta é uma carta absolutamente sintonizada com Cristo. O Senhor Jesus disse lá em João 3, 16:33, no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus avisou isso. Mateus 10, a partir do versículo 16, é uma lista. Se os irmãos forem lá, os irmãos vão ver uma lista que o Senhor Jesus está a deixar aos seus discípulos de sofrimentos. E ele vai mencionando aquilo que provavelmente vai acontecer. Vocês vão presos, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser rejeitados pela vossa família. Jesus já tinha avisado que isso era normal na vida cristã. Tiago lembra-nos que estas provações, estas dificuldades, são de diversa ordem e de origem diversa também. É para não ser monótono. Vem de muitas formas, de muitas maneiras. Se não gostam de sofrer desta maneira, esperem, porque amanhã vai ser de outra. Fiquem tranquilos. E ele ainda nos diz, como já mencionámos, que estas provações têm um objetivo. E o objetivo é de nos aperfeiçoar, de nos ensinar, de nos fortalecer, de nos capacitar numa experiência de exercício de fé, aliás, como ele bem deixa claro no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, então tem benefícios. E há benefícios muito práticos que Tiago aqui nos deixa para a nossa reflexão. O primeiro benefício que aqui está registado é a perseverança. Esta é uma característica absolutamente fundamental na vida cristã. A palavra perseverar está presente, precisa de ser uma marca identificativa do discípulo de Jesus. Jesus disse, sereis odiados, aliás, este é um dos versículos daquela lista de Mateus 10, diz o Senhor Jesus, serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que resistir, isto tem tudo a ver com a resistência. E aqui o Tony podia nos dar uma ajuda no que diz respeito a uma característica dos materiais que eu fui ver, eu não fui muito bom em física, mas fui ver que é a resiliência. A resiliência é uma característica, uma capacidade que os elementos têm para resistir ao choque. É disto que Tiago nos está a falar. Ou seja, as provações vão aumentar a nossa capacidade de resistência às dificuldades da vida. E Tiago afirma que esta é uma marca ativa, porque ela tem que ser experimentada de uma forma completa. Porquê? Porque não perseverar até ativamente é negar a nossa identidade com Cristo. Porque o Senhor Jesus foi muito claro. Será salvo quem perseverar até ao fim, quem resistir. O primeiro benefício destas provações é que elas nos tornam mais perseverantes. E a perseverança, como já vimos, é absolutamente fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada. Há um segundo benefício que Tiago aqui registra. Tem a ver com perfeição. E, amados, nós temos tanta dificuldade com esta expressão, perfeição.
Este conceito, esta característica que aqui Tiago apresenta, mas que Jesus também já o tinha referido em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E a verdade é que todos nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas estamos no caminho. João registra isso lá, em 1 de João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ainda não somos perfeitos, amados. Em absoluto, é verdade. Mas um dos benefícios das provações é que elas nos vão tornar mais perfeitos neste processo em que nos encontramos. Um processo no qual nós não somos perfeitos, mas temos em nós aquilo que é perfeito. Ou seja, as provações levam a que aquilo que está dentro de nós e que é perfeito ganhe primazia e se revele cada vez mais. O benefício das provações, um deles passa por perfeição. E não precisamos de ficar incomodados. Este é um conceito, é uma característica que o próprio Senhor Jesus deixou para nós e que Tiago aqui nos lembra. Um terceiro benefício tem a ver com integridade. Integridade. Onde é que anda a integridade? Nós lidamos num mundo onde a integridade é absolutamente descartável. Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, registra que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Tiago está a dizer-nos que as provações provocam em nós o aperfeiçoamento desta característica da integridade. Ela vai promover em nós a capacidade de ficarmos inabaláveis na nossa fé até ao fim. Nada nem ninguém irá abalar o conhecimento que temos e a proximidade que temos do amor de Cristo. Há um quarto benefício que Tiago aqui ainda registra no fim do versículo 4. Em nada deficientes. Ele está a falar sobre maturidade. O Dr. Shedd disse a este respeito o seguinte: tendo o caráter que agrada a Deus e fica de pé a despeito de todas as forças que surgem para o abalar. Tem tudo a ver com maturidade revelada no nosso viver diário, até à volta do Senhor Jesus Cristo. Que desafio este! Como é que nós vamos experimentar isto? Através das provações. Amados, nós olhamos para esta lista e, obviamente, a nossa primeira reação, muito humana e carnal, é isto é impossível. Eu não sou capaz. Isto não é possível experimentar. E Deus sabe isso, e Tiago sabe disso. Porque tudo isto só é possível quando o ponto de partida, o fundamento de tudo isto, nós o observamos. E Tiago começou por dizer qual é. E qual é? É nós sermos escravos do Senhor Jesus Cristo. É a nossa vida lhe pertencer. É a nossa vida ser absolutamente formatada por Ele. E tudo isto, surpreendentemente, é para ser vivido, como ele registra logo no início destes versículos, com grande alegria. Com grande alegria. Eu sei que eu não posso ver as vossas caras, vocês estão mascarados, mas eu desconfio que nenhum de vocês está a rir, nem a sorrir, por causa do que Tiago nos está a dizer. Mas ele está-nos a dizer isto, e é porta-voz desta intervenção cirúrgica de Deus na nossa vida, para nos dizer que o Pai deseja que nós possamos ser cada vez mais perseverantes, perfeitos, íntegros e maduros. E que isso vai acontecer de uma forma enquanto nós fomos expostos às provações, às dificuldades e o experimentamos numa total dependência e identidade com Jesus Cristo. E isso tem que colocar um sorriso no nosso coração. E eu vou convidar os irmãos, por favor, a irmos até 1 de Pedro. Os irmãos têm as vossas Bíblias em Tiago, são algumas páginas mais à frente. 1 de Pedro, capítulo 12.
E vamos terminar lembrando estes versículos deixados pelo apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 12. Está um pouquinho mais à frente do texto de Tiago, onde nós estávamos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vejam como Pedro também lida com este assunto. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém. Amém. Portanto, amados, as lutas que nós enfrentamos, as batalhas que nós enfrentamos, e alguns irmãos podem estar a pensar, mas eu tenho lutas e batalhas na minha vida que não são o resultado direto da minha vida cristã. Não é porque eu sou cristão que estou a lidar com este ou com aquele problema. Bom, a partir do momento em que a nossa vida não é nossa e nós somos escravos de Cristo, tudo o que acontece na nossa vida tem a ver com Cristo, porque não é a nossa vida, nós somos dele, nós pertencemos-lhe a ele. Portanto, seja qual for a fonte das dificuldades que nós estamos a viver, qualquer que seja a razão pela qual nós estamos a ser provados, testados na nossa fé, o que Tiago nos lembra, o que Pedro nos lembra, o que o Senhor Jesus nos lembra, é que nós devemos olhar e lidar com isso com razões para nos alegrarmos. Felizes porque estamos a passar por isso. Porquê? Porque é passando por isso que a glória do Senhor se vai manifestar e nós vamos contemplar, e nós vamos experimentar algo que só está reservado para aqueles que são filhos de Deus. E os sofrimentos, as provações, como Tiago já nos disse, fazem parte desta jornada. Por isso, por favor, amados, quando vierem provações, tentações, sofrimentos, sorriam. Porque o Papai do Céu, aquele que nos ama, que nos sustenta, está a cuidar de nós. Ele está a cuidar de nós. E o resultado de cada uma dessas experiências vai beneficiar-nos de uma forma única e que provavelmente, só vamos entender na plenitude um dia quando estivermos na glória junto com Ele. Amém? Eu queria muito, mas não vou fazer porque a hora vai adiantada. Queria muito cantar um hino. Se os problemas parecem... Conhecem esse hino que nós cantamos aqui tantas vezes? Ele é o dono da nossa vida. A nossa vida é dele. Se os problemas parecem nos esmagar, fiquem tranquilos, porque a nossa vida é dele. E ele sabe muito bem do que precisamos e sabe muito bem cuidar de nós. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Vamos terminar com uma palavra de oração, esperando que esta jornada ao longo da carta de Tiago possa operar pela ação do Espírito Santo a transformação que desejamos e esperamos. Eu ia pedir ao irmão Samuel, por favor, para nos despedir em oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus que age, que atua, Senhor, não somos felizes. Pai, nesta hora, nós levantamos os olhos para ti, Senhor, olhando para um Deus que opera maravilhas, realiza milagres. Obrigado. Deus que para quem nada é Verdade, Santo Deus. um Deus, Senhor, poderoso, que tem estado aqui esta manhã connosco, Senhor, a acompanhar-nos, a sustentar-nos com a tua graça. Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Tudo que é para o nosso coração, Senhor, tu sabes as provações que temos vivido. É verdade. Ó Senhor, sejam de saúde, sejam profissionais, ó Senhorais,
Amém. Para esperar em ti, mesmo que muitas vezes esperar em ti vai encontrar esperança. Diz-me, Senhor, em todos os passos. Assim, Senhor, nós te abençoamos, nós te louvamos, nós te glorificamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Pai. Vamos ficar sentados, amados, vamos escutar o pós-lúdio e depois sairemos pelas portas laterais. E não se esqueçam de abordar o César e a Dina, eles têm os biscoitos do Desafio Jovem. Vamos ficar em oração.